O mapa do mundo é você, o ponto de partida, o ponto de chegada. Olá, tudo bem? Eu sou o Raimundo Alves. Nós estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast. Hoje nós estamos felizes demais porque o tema de hoje é para lá de especial. Hoje vamos falar sobre o valor de saber viver consigo mesmo. E está aqui comigo Marcos Sacramento. Marcos Sacramento é radialista e capelão social. Tudo bem, Marcos? Um abraço, Raimundo Alves, meu amigo, você, minha amiga, ligada aqui no nosso podcast Temas da Vida, como sempre. Um grande prazer estar com você, esse bate-papo aqui no nosso podcast. O tema de hoje é profundo e libertador. O que é preciso para se estar bem com você mesmo? Você já pensou nisto? É possível se sentir bem consigo mesmo em vários momentos da nossa vida, manter uma regularidade, apesar das circunstâncias, das lutas, dos conflitos. Bom mesmo é estar bem conosco mesmo, faz diferença. O que é sentir-se bem consigo mesmo? Será que é aquela paz no coração? É sentir-se leve, livre, solto? Estar de bem consigo mesmo é um grande desafio. E olha, já no início, Raimundo Alves e amigos, eu vou citar o Drummond. Vou trazer um poeta aqui, o poeta Drummond, da nossa querida Itabira, aqui das Minas Gerais. O Drummond, ele tem um poema chamado Conselho. Eu acho que tem muito a ver com o tema de hoje. Carlos Drummond de Andrade, Conselho, vai, segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias. Drummond, aqui de Itabira, para o mundo. É uma reflexão dele falando sobre como viver a nossa própria vida sem se comparar ou se perder nas expectativas externas, nas expectativas alheias. Tá aí esse poema, vamos iniciar com Drummond. Raimundo Alves, nosso querido Raimundo Alves, hoje o divã do psicanalista vai ser muito importante neste tema, né? Esse tema que vai mexer, que já está mexendo conosco, saber viver consigo mesmo, é algo realmente, é um exercício, é uma arte. Então, no divã do psicanalista, com o nosso querido psicanalista Raimundo Alves, comandante, poeta, escritor, apresentador, agora também no rádio, né? Tá no rádio também. Raimundo, Marcos, muito bem. É para começar bem demais, né? Não? Começar com o Drummond é maravilhoso. E então, Marcos, o convite é esse, está feito para você, amigo, amiga, nos acompanhar aqui para a gente pensar juntos. Marcos, eu estava pensando assim, refletindo, o valor de saber, olha, quão caro é, não é, esse conhecimento, quão caro no sentido de valioso, como é valioso quando a gente aprende a viver bem conosco mesmo. Então, que beleza, vamos juntos refletindo, né, sobre esse tema e, claro, não é, na expectativa muito boa da aplicação bíblica daqui a pouco. Então, você, meu amigo, minha amiga, não saia daí não, nós vamos crescer muito hoje, tenho certeza disso. é verdade, porque daqui a pouco tem a aplicação bíblica aqui ao longo, né, do nosso podcast, o professor, o editor, ele que é escritor, teólogo, o João Cruz, ele vai falar o que a Bíblia diz sobre essa questão de se sentir-se bem, como sentir-se bem, né? Qual a importância, o valor de sentir-se bem consigo mesmo. É possível, nesse, nessa correnteza de dificuldades, de conflitos, de expectativas que a sociedade, que o mundo nos desafia, me parece que é um desafio grandioso. E com certeza, através das páginas da Bíblia,
nós vamos ter um entendimento muito interessante, muito importante para nós. Então, daqui a pouco, né, ao longo aqui do nosso podcast, o professor João Cruz ele vai fazer a aplicação bíblica. Mas, por enquanto, vista seu melhor sorriso, sinta-se bem consigo mesmo e ame a sua companhia. Eu estava refletindo na frase da Hélida Pereira Jerônimo, vista seu melhor sorriso, sentir-se bem consigo mesmo e amar a sua companhia. A Hélida realmente ela nos desafia nessa frase. Obrigado, viu, Hélida, por essa frase tão interessante. O que é, Raimundo Alves, meus amigos internautas? Nós queremos saber o que você pensa a respeito, porque aqui a receita é em conjunto. Você com seus comentários, por favor, no nosso canal exclusivo lá no YouTube, @Temas da Vida, viu? Anotou? @Temas da Vida, você participa conosco no canal lá no YouTube, deixa seus comentários, se inscreva. Você se inscrevendo em nosso canal, a plataforma entende, né, que o conteúdo é interessante e vai expandir para mais e mais pessoas que terão acesso ao nosso podcast. Queremos interagir com as pessoas e discutir esse tema tão importante que é o valor de saber viver consigo mesmo. Então, Raimundo, pensando no divã do psicanalista, o que é preciso para se estar bem com você mesmo? O desafio é enorme. A terapia ajuda, a terapia, a conversa, a autoanálise. Como é que você entende isso, Raimundo? Muito bom, Marcos. Bom, acho que tudo isso ajuda, né? Na Saber lidar, terapia. saber lidar com as nossas emoções, sejam elas boas ou ruins, faz a diferença? Oh, sim. Então, Marcos, para se estar bem, às vezes é preciso juntar tudo e tá tudo bem fazer uso de diversos recursos para nos sentirmos bem. Então, uma conversa, boas amizades, bons vínculos, e claro, né, saber administrar as emoções, né? Saber administrar as emoções, claro, as boas e as ruins, porque nós já falamos aqui, especialmente você já trouxe, que não é bom tomar decisões quando a gente está muito feliz, não é? Então, pois é. Isso quer dizer que a gente precisa administrar tanto as boas quanto as ruins. Então, a gente junta tudo isso para que a gente desfrute, não é, desse estado em que a gente alcança com muito esforço, não é, que é estar bem com você mesmo, até porque a gente vive conosco mesmo toda a nossa vida, né? Então a gente está sempre na nossa companhia. E aí, Marcos, a gente desafia o nosso amigo, amiga, já com a seguinte pergunta, né? Como é que você tem se sentido quando está com você? Boa. Você quer sair logo da sua presença? Sua presença não é agradável, não lhe é agradável, não é verdade? Então, se a gente não se sente bem com a gente mesmo, a gente não quer estar perto nem de nós mesmos, não é verdade? Tem uma frase da Menina Estranha, ela se apresenta, a Menina Estranha é o conteúdo, é interessante. Ela disse o seguinte: talvez você se identifique com esse pensamento da Menina Estranha. Ela disse o seguinte: eu só queria uma coisa. É só uma coisa que eu queria na vida. Eu queria acordar de bem comigo mesmo. Será que você acorda de bem com você mesmo? É possível? Porque muitas vezes a gente já acorda brigando com a gente mesmo, né? A gente já de mal com a vida, mau humor, sei lá o quê. O que está nos irritando e a gente não percebe. Então ela disse: eu só queria acordar um dia de bem com a vida. Eu queria me olhar no espelho e não me criticar. Será o que passa no coração dessa menina estranha? Tem muito a ver com a gente, às vezes. Se olhar no espelho e não se criticar, escovar os dentes, encontrar meus amigos, indo para a escola, encontrar meus amigos, aquele tempo legal, light, aquela conversa com os amigos, e poder sorrir bastante, e perceber que a vida, Raimundo e amigos, a vida lá fora pode ser perfeita se eu quiser que ela seja.
Menina estranha. É uma reflexão que vale a pena a gente pensar sobre isso, porque acordar de bem com a gente mesmo. Se a gente não acorda de bem com a gente mesmo, ou mesma, né? Vamos dizendo assim, a tendência é que ao longo do dia não vai ser legal. Ah, como diz, né? Levantei, acordei com o pé esquerdo. Eu sou Uhum. canhoto, então eu sempre acordo com o pé esquerdo. Então, então não, eu acordei com o pé esquerdo, eu não sei de onde é essa, né? Acordar com o pé esquerdo, tá dando tudo errado. Então, mas o que ela está dizendo é, se eu, se eu tiver uma atitude que as coisas sejam boas, eu tenho que ter essa atitude de promover que as coisas sejam boas, ter essa confiança, ter essa paz, ter sabe, essa atitude no meu coração, na minha vida. Eu acho que é difícil isso, porque os problemas estão aí, situações, os aborrecimentos, são muitas coisas, Raimundo. A questão da saúde mental, lidar com a saúde mental nossa, para que nós saibamos viver bem com a gente mesmo. Então, se o externo está exigindo tanto, então é importante que a gente esteja realmente bem internamente, porque o externo ele tem um jeito de funcionar, tem um ritmo, as coisas acontecem sem que a gente possa interferir. Então, e só é possível controlar aquilo que está dentro da gente. O que está fora não dá. Então, a nossa tarefa é realmente uma tarefa árdua, por isso o tema é interessante, porque é o valor de saber viver consigo mesmo, porque é algo que é uma moeda cara, realmente, Sim. atingir, alcançar. Esse status, esse lugar de, olha, eu tô bem comigo mesmo, minha companhia é agradável. E isso, gente, por favor, isso não é egoísmo, nada disso, isso é saúde. Já que a gente não controla lá fora, aqui dentro a gente deixa em paz. Se olhar no espelho e não se criticar, como disse a menina estranha. E aí, eu estava vendo o comentário da Li Oliveira. O comentário dela é fantástico. Ela caiu certinho, como uma luva, no tema. A Li disse o seguinte: eu me sinto bem comigo mesma, mesmo me sentindo vazia do que carteira de desempregado. Ou seja, você colocou a questão do externo. As influências externas podem atrapalhar a nossa paz interior. O que eu entendo na Lia Oliveira falando é o seguinte: apesar do desemprego, apesar da falta de grana, eu consigo estar bem comigo mesma. Ou Uhum. seja, é uma atitude dela de vida, é um estilo de vida, é uma maneira que ela leva a vida dela. Porque tem pessoas que, por muito menos, né, não ficam legal, não ficam bem consigo mesmas. Ficam de mal com elas e com o mundo e com todo mundo. Uma pessoa que está em guerra com ela mesma, ela vai estar em guerra com os demais, né? Com as pessoas à sua volta. Ouvi recentemente, Marcos, um amigo, né? Um amigo dizendo que alguém o perguntou assim: olha, você tem um investimento? Ele disse: tenho. Eu. Eu achei Certo? maravilhoso, Eu né? sou o meu melhor investimento, né? É, Eu sou o melhor em termos de investimento. Se eu não é. investir em mim, né? Se não investir em você, você vai investir aonde? E aqui aquela ideia assim, não, eu tenho assim um pé de meia. Pé de meia é um recurso extra, né? Um negócio assim. Mas veja, ok, tenho aqui. Mas se eu não souber, por exemplo, administrá-lo, acabou. Isso aqui vai acabar. Então veja, nesse sentido, o amigo lá tem muita razão. Olha, se a gente não estiver bem conosco mesmo, a gente não vai saber fazer uso dos recursos que a gente tem à nossa disposição, não vai saber valorizar as nossas relações, né, os nossos relacionamentos. Então, realmente, esse é um momento assim, muito especial. Eu gosto muito desses temas, viu, gente? Gosto muito desse momento que a gente tem aí 40, 45 minutos para a gente olhar para a gente mesmo e olha, como é que a gente está? Como é que eu acordo? Né? Eu estou em paz comigo, gente? Olha, se você não estiver em paz, poxa, fica muito ruim, E viu? tem um detalhe importante que daqui a pouco, né? Por favor, continue ligado,
compartilhe esse podcast, conheça o nosso canal lá no YouTube, né, lá no @Temas da Vida. Por favor, esteja conosco, se inscrevendo em nosso canal, dando aquele famoso like, que só você pode nos prestigiar com esse like, né? Estamos aguardando seus comentários, ok? Mas você, meu amigo, você, minha amiga, e você, Raimundo, no divã do psicanalista, a saúde mental tem tudo a ver, o equilíbrio mental para se sentir bem. E o Ronaldo Lima, ele escreveu um artigo que eu achei muito interessante, que o Ronaldo Lima ele disse o seguinte: saúde mental é estar de bem consigo mesmo. Não é o Raul Seixas, não é o Maluco Beleza, né? Maluco Beleza, ele tá de bem. O Maluco Beleza está de bem consigo mesmo, né? Eu vou ficar maluco beleza, eu estou de bem comigo mesmo, apesar de ser maluco, né? Mas ele disse: saúde mental é estar de bem consigo mesmo. E ele acrescenta: devemos aceitar as nossas condições de vida. Porque quando você não está satisfeito com a sua qualidade, com a sua vida, claro que nós devemos progredir e tal, mas às vezes esse sentimento, essas emoções nos tira do eixo, nos tira da harmonia, a gente não consegue ficar em paz. Porque você fica olhando o gramado do vizinho, a grama do vizinho, você fica olhando o carro do outro, você quer ter isso, você quer ter aquilo, as condições que a vida te oferece, você começa a murmurar. E murmuração bate de frente, está na contramão de se sentir bem. Então, saber lidar com antipatia. O Ronaldo Lima continua. Antipatia, a gente sabe, a gente de graça, né, a gente nem conhece a situação, a pessoa surge aquela antipatia, tem que lidar com esses sentimentos, com essas emoções, aquela antipatia acirrada, saber lidar com as emoções boas, com as emoções desagradáveis, com as alegrias e tristezas. Porque às vezes a alegria nos tira do eixo, nos tira da paz, e a tristeza também. Então é aquele equilíbrio. Coragem e medo, ele coloca essas coisas antagônicas, né? Coragem e medo, mansidão e fúria, inveja, ciúmes, culpa, frustrações, desencontros, reconhecer nossos limites. Eu acho que o Ronaldo aqui ele foi cirúrgico. Reconhecer os nossos limites e buscar ajuda quando necessário. Então, eu acho que as falsas expectativas é saber das minhas capacidades, das minhas possibilidades, mas de uma maneira equilibrada. Saber os meus limites faz a diferença. Oh, que beleza, oh, como faz. Ah, faz toda a diferença, né, Marcos? Imagina se a gente pudesse saber assim, que, por exemplo, alguns ambientes podem me tirar a paz. Então, olha, a gente não está testando luz a todo tempo. Então, se determinados ambientes, por exemplo, ele pode ter o potencial para roubar a nossa paz, evite-os. Especialmente aqueles que você não pode transformá-los, aqueles que você não pode acrescentar muito. Então, você vai perder a sua paz? Não. Aliás, Marcos, nesse seu comentário, eu lembrei, eu tinha um professor que ele dizia que saúde também tem a ver com reconhecer ambientes que são ou não emocionalmente saudáveis, não é? Então, é isso. Essa evitação não é fuga. Essa evitação é proteção. Hoje eu não quero. Né? Limites. Olha, se eu entrar nesse assunto com essa pessoa, não vai dar muito certo. Bom, então ok. Eu já sei. Não entro. Poxa. Não vou. Por exemplo, ele pensou bem, medo, coragem. Olha, o medo vai nos proteger, o medo é bom. A coragem vai fazer com que a gente salve a nós e aos outros, aqueles que estão à nossa volta. Então, olha a beleza aí, a gente encontrando esse equilíbrio. Então, sim, faz toda a diferença. Se antecipar. Olha, eu acho que esse ritmo dessa conversa não está legal. Ok, não é? Olha, eu acho que está na hora da gente sair, está na hora de
É isso, se antecipar, antever. Que beleza, a gente evitaria tantas coisas, não, Marcos? Tantos infortúnios seriam evitados. E você citou essa questão de fuga, aí me veio a questão nossa de querer fugir de nós mesmos. É, no divã do psicanalista, fugir de si mesmo, sair de você mesmo, né? Impressionante. E como que pessoas conseguem no dia a dia querer ser outra pessoa? Será que nós, com desejo de buscar a felicidade, porque talvez essa pergunta, esse tema de hoje, essa questão do valor de sentir bem consigo mesmo, tem a ver com o conceito de felicidade que cada um tem, de ser feliz, o que é ser feliz? E aí nós fugimos de nós mesmos, buscando a felicidade através, nos anestesiando, vamos usar essa expressão, né? Nos anestesiando, buscando consumos, distrações, excesso de trabalho, uma série de situações para fugir de nós mesmos, para que nós não tenhamos aquela conversa com a gente mesmo e tenhamos uma paz com a gente mesmo. No fim do dia, quando você está só, como é que você sente? Né? Depois de cumprir as tarefas, tem um momento que a gente está só, você se sente bem com você mesmo, depende muito da maneira como você absorve as coisas no mundo. E essa fuga tem muito a ver com a supervalorização que a sociedade impõe sobre nós, né? De performance, de aparência. Então, a pergunta que chega para nós, gostaria de saber os comentários dos nossos internautas, é: como está o nosso relacionamento? Como está o seu relacionamento com a única pessoa que vai estar com você até o fim, que é você mesmo? Como você se relaciona consigo mesmo? Tá aí, no divã do psicanalista. Muito legal isso, né, Mário? Muito bom. Com frequência a gente ouve assim que em determinado momento da terapia o paciente percebe que dói um pouco, né? Dói no sentido de, nossa, é difícil falar sobre isso, né? E aí a gente acaba devolvendo, né? Que dói porque o sujeito, o paciente, escolheu exatamente a cura e não mais a anestesia, né? Então você usou a palavra anestesia porque realmente é isso mesmo, né? Por exemplo, a gente é fã de rádio, mas a gente ouve música num volume muito agradável. Nunca se torna barulho, né? Mas quando você ouve alguém ouvindo uma música muito alta, então a gente já percebe o que é que ele quer calar, o que é que ele não quer ouvir dele mesmo. Então é isso, isso é uma anestesia. Então liga no último volume, pois é. O que ele está evitando ouvir dele mesmo? O que está ecoando dentro dele que ele não dá conta de ouvir naquele momento? Então isso sim seria a fuga, a anestesia, não é? Então, muito interessante isso que você colocou. E tem um detalhe, é que saber viver bem consigo mesmo não é se isolar, não é viver num mundo de contemplação. Então, a gente acha que não, então vou ter que isolar do mundo, isolar das pessoas, viver minha vida totalmente isolada, solitária. Isso não é viver bem consigo mesmo, né? A questão da nossa integração, da nossa harmonia interior, passa por essa aceitação, esse autoconhecimento, essa aceitação da importância e do valor da nossa própria companhia, que é o tema de hoje, de valorizar a nossa própria companhia, investir de alimentar a nossa companhia. Nós precisamos alimentar a nossa companhia interior com os alimentos adequados, porque senão esse é o problema, não é só a questão do alimento externo que deixa o nosso corpo não tão bem, né? Mas o que nós alimentamos na vida de respeito próprio, de dignidade, de verdade e respeito que nós devemos ter conosco mesmo, de entender as nossas fragilidades, de entender a nossa história, as nossas imperfeições em silêncio. Eu acho que passa muito por isso. E aí queremos ouvir os seus comentários.
lá no arroba Temas da Vida, no nosso canal exclusivo lá no YouTube, arroba Temas da Vida. Quais são os caminhos? Quais são os caminhos para viver bem consigo mesmo? Porque existem caminhos, existem algumas atitudes que nós devemos tomar, Raimundo, ou não? Ou essa paz interior, ela surge do nada? Pois é. Não, parece haver alguns caminhos, sim, né, Marcos? Interessante que, quando a gente fala sobre isso, Marcos, olha, estar bem consigo mesmo pode levar tempo e por isso é caro, porque você vai precisar ser seletivo, e aí é caro no sentido de algumas renúncias, decisões abandonadas. É caro nesse sentido, porque esse é um projeto de vida. Aliás, o nosso deve ser o nosso primeiro, né? Assim, a gente precisa estar Sim. bem. Para isso é preciso, assim, também, Marcos e você, amigo, amiga, é preciso decidir isso todo dia, viu? É Né? verdade. Eu lembrei que você disse citando uma autora, né? Escovar os dentes sem se criticar, né? Ó, quantas pessoas estão sendo severas demais com elas mesmas, né? Então, é difícil ser essa pessoa tão agressiva, severa consigo mesmo, se não é, e encontrar essa paz. Fica bem difícil encontrar esse equilíbrio, esse bem-estar. Por exemplo, Verdade. durante o dia, quantas vezes a gente se critica, né? E critica o outro também, né? E critica o outro também. Transfere para o outro. Aí a gente não Sim, conhece a si transfere. mesmo. Uhum. Sim, sim, perfeito. Aí talvez você pensou bem, alguém diz assim: eu acho que eu não me critico tanto, mas eu observo muito os outros. Bom, então, então já tá, você Severo já faz consigo mesmo, parte, não é severo consigo mesmo, tão severo, mas com o outro. mas com o outro, então, bom, aí também fica difícil, né? Esses caminhos para esse aprendizado, que você falou que leva tempo, é uma construção Uhum, para viver bem consigo mesmo, passa muito por essa aceitação, por essa honestidade que nós devemos ter emocional, por esse conhecimento, por isso que a terapia pode ajudar, coopera muito. E daqui a pouco, o mais importante, daqui a pouco, nós vamos ver, vamos ouvir e participar da aplicação bíblica. É o quadro que nós temos aqui no podcast. Daqui a pouco, o professor, teólogo, escritor, editor João Cruz, ele vai falar, ele vai fazer a aplicação bíblica. O que a Bíblia, o que as páginas da Bíblia dizem sobre essa paz, esse aprender a viver bem consigo mesmo. E claro, vai passar pela pessoa do Senhor Jesus. Né? Olhando para Jesus, não tem como você não aprender o que é a referência, o que é o exemplo de saber viver bem consigo mesmo. Né? Então, daqui a pouco, fica ligado e compartilha, coopere, compartilha esse podcast, porque muitas pessoas podem ser ajudadas, vou usar uma palavra até mais assim, que as pessoas usam muito, mas que eu acho que ela tem muito a ver. As pessoas vão ser abençoadas para a pessoa fazer aquela reflexão, que às vezes você gosta aqui do podcast, mas não faz um comentário, não deixa aquele like, né, não dá aquela curtida. É importante para que o podcast possa chegar a muitas pessoas, a muitas famílias, a muitas casas. Então, lá no nosso canal exclusivo, lá no YouTube, lá no arroba Temas da Vida, você vai poder ter acesso e vai poder participar conosco. Então, há esses caminhos que nós podemos ter para viver bem conosco mesmo, passa por esse autoconhecimento. A terapia pode nos ajudar. O tempo de qualidade que nós passamos sozinhos, com a gente mesmo, não é? O que nós fazemos quando nós estamos sozinhos? A qualidade, o que nós investimos? Né? É importante ter esse tempo de qualidade, essa conversa, esse diálogo conosco mesmo, para desenvolver um diálogo interno saudável. Porque o trauma, muitas vezes os traumas, a gente fica
sabe, a gente fica recebendo, abraçando coisas que não são boas para a nossa vida. Então, tudo isso atrapalha essa busca, né? Ao longo da nossa vida, a gente vai assumindo coisas que não são nossas. Isso também dificulta muito, né? Isso impede que a gente chegue logo a esse, a esse estado de estar bem conosco mesmo. Não é? E veja, Marcos, assim, ó, estar bem conosco mesmo envolve tudo isso que você bem disse, então muito, muito bacana, e aí estar bem conosco mesmo é essa tarefa diária, e quem está bem consigo mesmo, ele vai cuidando de si cada vez mais. Então, cuidado com a qualidade do sono, a alimentação, faz um esporte, ele vai se cuidando, isso vai construindo, não é? Esse bem-estar que a gente tanto precisa e tanto busca. Sim, e antes de nós convidarmos o professor João Cruz para fazer a aplicação bíblica, mandar um abraço para o pessoal lá de Alegrete, Rio Grande do Sul. Alegrete é a terra natal desse poeta extraordinário Mário Quintana, Mário Miranda Quintana. E eu vou citar mais um verso aqui do Quintana, que tem muito a ver com o tema, chama-se O Mapa. O mapa do mundo é você, o ponto de partida, ponto de chegada. O caminho a seguir, a linha do horizonte. Tudo começa e termina em você. Mário Quintana, O Mapa. Ele é um lembrete poético dele de que a paz, o rumo e a direção da vida estão dentro de nós. E eu acredito que o professor João Cruz, agora com a aplicação bíblica, vai, sabe, tratar essa questão da paz no nosso interior, a paz no coração, essa questão espiritual na vida das pessoas. Ô Raimundo, vamos chamar então, vou deixar para você, né, delegar, para você convidar o professor João Cruz, por gentileza. Muito bem, então, bom, agora o nosso quadro Aplicação Bíblica, com ele, nosso querido professor João Cruz. Professor João Cruz, seja muito bem-vindo. Você já parou para pensar que viver consigo mesmo é talvez um dos maiores desafios da vida? No meio do barulho do mundo, das pressões sociais, das distrações constantes, muitos de nós acabam se perdendo. E nessa jornada, encontramos um desejo profundo, o desejo de paz interior. Isso é, viver bem consigo mesmo. A Bíblia nos ensina que essa paz verdadeira não vem do exterior, fora de nós. Ela nasce de uma relação restauradora com Deus, de quem nós somos imagem e semelhança. E é sobre isso que vamos falar hoje, o valor espiritual de saber viver consigo mesmo, viver bem consigo mesmo. Precisamos ter noção da importância da autoconsciência espiritual. Primeiro de tudo, precisamos olhar para dentro, não de forma superficial, mas com honestidade diante de Deus. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Só Deus sabe o que tem no seu coração, e Ele leva tudo isso em conta. É no encontro sincero com quem somos perante Deus que começamos a entender nossa realidade espiritual. E quando reconhecemos os nossos erros e os levamos a Cristo, algo maravilhoso acontece. O Salmo 32, versículo 1 nos lembra: feliz é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. E essa é a questão. Reconhecer os erros é o primeiro passo. Depois nós devemos encontrar perdão. E Deus vai encobrir nossos pecados no sentido de que Ele vai perdoar. Ter uma consciência limpa traz alívio, serenidade e paz. Você aí consegue viver bem consigo mesmo. Paulo também nos convida a fazer uma avaliação sincera
da nossa caminhada com Deus. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, ele escreve: examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Uma autoavaliação espiritual é essencial para quem quer viver em paz consigo mesmo e com Deus. Reconheça os seus erros, e é assim que você começa a olhar para as soluções e vai encontrar a paz. O caminho para a paz interior está em Cristo. Jesus Cristo, diz a Bíblia, é o segundo Adão. O primeiro Adão caiu, pecou, foi expulso do paraíso. Jesus Cristo é o plano original de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Como Jesus é como nós devemos ser, como Adão deveria ser. Porque no fim das contas, Jesus é a fonte da verdadeira paz. Isso mesmo. Jesus é a fonte da verdadeira paz. Ele mesmo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. João capítulo 14, versículo 27. Essa paz não depende das circunstâncias, ela vem do coração de Deus e alcança a nossa alma. Jesus sabe que estamos cansados, que carregamos fardos emocionais, espirituais e às vezes até invisíveis. Por isso mesmo ele nos chama: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. E esse descanso começa quando permitimos que ele renove nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos desafia: não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja bem, é isso mesmo. Não se conforme se você já se encontra no erro. E você tem boa consciência para avaliar a si mesmo se você está em pecado. Não se conforme. Não ache que é normal, que é assim mesmo. Não é normal viver no erro e no pecado. Quando deixamos Deus agir dentro de nós, começamos a ver a vida de outra forma. E a paz passa a fluir, primeiro conosco, depois com os outros. Mas começa com você. Os frutos de quem vive em paz consigo mesmo são os frutos que vêm da parte de Deus. Ele nos criou como uma boa árvore e devemos dar bons frutos. Quem aprende a viver em harmonia consigo mesmo impacta positivamente seus relacionamentos. Se alguém diz: amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. 1 João capítulo 4, versículo 20. Eu costumava até dizer para o meu filho: se você não obedece a seus pais a quem vê, como vai obedecer a Deus a quem não vê? Até parafraseando um pouco o que João fala nessa epístola dele. A paz interior reflete amor genuíno, transmite segurança, acolhimento e respeito ao próximo. Então a relação com o próximo também é importante para que nós possamos viver bem conosco mesmo. Além disso, viver em paz conosco promove crescimento, maturidade emocional, fortalecimento espiritual. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Talvez você esteja passando com um conflito interno, mas isso é bom para você, não é ruim. É para te fazer amadurecer, contribui para que você amadureça espiritualmente, emocionalmente, fortaleça a si mesmo, né? Promove então esse crescimento do qual estamos falando. Por fim, quem vive em paz consigo mesmo reflete a presença de Deus, porque onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Jesus está no meio de pessoas que se dão bem. Mesmo assim, quando você está em solidão, a paz em nosso coração testemunha que Deus habita em nós. Saber viver bem consigo mesmo não é algo que conquistamos sozinhos. É um dom que nasce da reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. É possível encontrar paz interior mesmo em meio às lutas. Basta render-se ao Senhor e permitir que Ele transforme o nosso coração. Que possamos, a cada dia mais, buscar Deus com sinceridade, examinar nossa alma com humildade e descansar nele, o único que pode dar sentido e tranquilidade à nossa vida. E aí, teremos paz interior. Aí o professor João Cruz. Professor João Cruz me fez pensar seriamente sobre paz. Nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus, o João Cruz, tem para nós. É impressionante como nos inspirou
a questão da paz. O Senhor Jesus, ele diz lá, né? João usou essa expressão, que Jesus diz: deixo-vos a paz. Não como o mundo fala e promove a paz, mas uma paz de Jesus, uma paz que transforma, uma paz que cura de dentro para fora. Né? Então, realmente vale a pena a gente abraçar as páginas da Bíblia, a Bíblia, abraçar a fé em Jesus, porque é nele que nós encontramos a verdadeira paz. Então, muito obrigado, João Cruz, por essa mensagem inspiradora. Muito bem, ficou realmente muito boa essa aplicação. Obrigado, professor João Cruz, por nos fazer pensar sobre a importância desse tema. Muito obrigado mesmo. Que bom que hoje nós tivemos essa oportunidade para pensarmos sobre esse bem-estar e essa paz. Que belezinha. Muito obrigado. Vamos colocar uma vírgula no nosso podcast de hoje. Saber viver, saber valorizar, saber viver bem consigo mesmo foi o tema de hoje. Valeu demais. Claro, seus comentários, a sua participação lá no YouTube, no nosso canal exclusivo, lá no @Temas da Vida, é muito bem-vinda. Por favor, participa, se inscreva em nosso canal, compartilhe. É importante que você possa estar compartilhando esse podcast. E saber viver consigo mesmo é mais do que bem-estar. É uma questão espiritual e se vê com os olhos de Deus. Quem conhece o amor de Deus não precisa mais fugir de si mesmo. Grande abraço a todos, como sempre, Raimundo. Uma alegria participar aqui no nosso podcast Temas da Vida. Obrigado aí ao professor João Cruz. A todos um grande abraço. Claro, né? Sempre de bem com Deus, de bem com a vida e de bem consigo mesmo. Muito bem. Que alegria boa, Marcos, estar aqui. Muito obrigado. Obrigado ao professor João Cruz e, claro, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado.